Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre a primeira opção de tratamento de colisão para tabelas hash, que é encadeamento exterior. Então, só relembrando o que a gente viu na aula passada, a gente tinha visto que existem diversas opções para fazer tratamento de colisão e nós estamos então agora vendo tratamento de colisão por encadeamento e encadeamento exterior. Bom, como é que funciona o encadeamento exterior? No encadeamento exterior, a gente vai manter M listas encadeadas, lembrando que M é o número de compartimentos da tabela. Então, essas listas encadeadas, cada uma delas vai estar associada a um endereço base da tabela. Então, lembrando que a minha função de hash, h de x, ela produz endereços base de 0 até m-1. Então, para cada um desses compartimentos, vai existir uma lista encadeada associada. A tabela base em si, ela não vai conter nenhum registro, ela vai conter apenas os ponteiros para as listas encadeadas que estão associadas aos compartimentos. Então, é por isso que a gente chama essa opção de encadeamento exterior. A tabela base em si, ela não armazena nenhum registro, ela só armazena ponteiros para o início da lista encadeada que está associada a cada compartimento. Cada nó dessa lista encadeada vai conter um registro com a sua chave e um ponteiro para o próximo nó da lista encadeada. Então, aqui tem um exemplo. Nesse exemplo, eu estou usando uma função de hash que usa o método da divisão. Então, a função de hash é h de x igual a x mod 23. Isso significa que a minha tabela tem 23 compartimentos que estão endereçados do 0 até o 22. Então, se a gente olhar aqui no compartimento 0, a gente tem uma lista encadeada associada que tem o registro 46. Por que o 46 está aqui? Porque 46 mod 23 é 0. Então, ele está armazenado na lista encadeada associada a esse endereço 0. Nem todos os compartimentos têm suas listas encadeadas aqui nesse exemplo. Então, por exemplo, o compartimento 1, ele não tem nenhuma lista encadeada associada, porque nenhum registro foi inserido aqui ainda, né? Então, esse ponteiro que deveria estar aqui, ele está apontando para null, que a lista encadeada associada a ele está vazia. Se a gente notar aqui no endereço 3, a gente tem uma lista encadeada um pouquinho maior, com registros. Todos eles, quando a gente aplica a função h de x igual a x mod 23, o resultado é 3. Então, todos esses registros aqui colidiram, né? Eles são sinônimos em relação àquela função de hash ali. Eles colidiram e a colisão foi tratada fazendo a inserção na lista encadeada. Então, é por isso que a gente está usando isso aqui como um tratamento de colisão. Todas as listas encadeadas que estão associadas aos compartimentos aqui, que tem comprimento maior do que 1, são listas encadeadas que estão acomodando colisões que aconteceram naquele endereço. Se fosse na nossa opção da aula passada, que a gente estava usando aquele hash básico, em que se o compartimento já estivesse ocupado, a gente cancelava a inserção, nesse caso aqui a gente não poderia ter o registro 26, nem o 118, nem o 182 inseridos nessa tabela, porque não haveria espaço. Mas aqui, como a gente está usando a lista encadeada para tratar as colisões, esses registros foram inseridos perfeitamente, sem problema nenhum. Como é que funciona a busca, então, quando a gente está usando lista encadeada para fazer o tratamento de colisão? Para buscar um registro de chave X, a gente primeiro calcula o endereço aplicando a função h de x. Então, essa função vai retornar para a gente o endereço. A gente vai lá naquele endereço da tabela e percorre a lista encadeada que está associada naquele endereço. Durante esse percurso, a gente vai comparando a chave do nó com a chave que a gente está buscando até a gente encontrar o registro que a gente está procurando ou até a gente chegar no final da lista. Se a gente chegou no final da lista e não encontrou, significa que aquele registro não está armazenado naquela tabela. Inserção. Inserção funciona de forma parecida. A gente começa calculando o endereço aplicando a função de hash, vai lá naquele endereço, faz a busca do registro naquela lista encadeada que está associada àquele endereço. Se encontrar o registro lá, a gente sinaliza um erro, porque eu não posso ter dois registros com a mesma chave dentro da tabela.
Se ele não for encontrado, a gente faz inserção no final da lista encadeada. Isso a gente já sabe fazer, né? Inserção no final de lista encadeada, a gente já viu. Exclusão. Como é que funciona a exclusão? Muito parecido também. Começa calculando a função de hash, calcula o endereço, vai lá naquele endereço, percorre a lista encadeada, se encontrar o registro naquela lista encadeada, faz a exclusão, lembrando de acertar os ponteiros para manter a lista encadeada íntegra, e se não encontrar, sinaliza um erro dizendo que aquele registro não pode ser excluído porque ele não está armazenado na tabela. A complexidade, no pior caso, vai ser O de N, lembrando que N é o número de registros que está armazenado na tabela. Por que a complexidade no pior caso é essa? Porque no pior caso, todos os registros colidiram no mesmo endereço, então eles foram todos armazenados numa mesma lista encadeada, associada a um endereço qualquer, e aí ela vai ter que ser percorrida toda, então O de N. No caso médio, a gente assume que a função de hash é uniforme. O que significa a função de hash ser uniforme? Significa que os registros estão distribuídos igualmente por todos os compartimentos. Então, todas as listas encadeadas têm o mesmo comprimento. O número médio de comparações, no caso de busca sem sucesso, é igual ao fator de carga da tabela, que é N sobre M. Lembrando que M é o tamanho da tabela, né, o número de compartimentos que ela tem. E o número médio de comparações na busca com sucesso também é igual ao fator de carga da tabela. Então, se a gente assumir que o número de chaves é proporcional ao tamanho da tabela, então a gente vai ter complexidade constante na busca em tabela hash que usa encadeamento exterior para fazer tratamento de colisão. Agora a gente vai dar uma olhadinha rápida numa implementação desse tratamento de colisão em memória principal. Essa implementação está disponível lá no site da disciplina. Então aqui eu quero chamar a atenção para vocês dessa função insere. Só relembrando, a gente está aqui usando a mesma estrutura que a gente estava usando na aula passada. Então são alunos que a gente quer armazenar, que tem matrícula, que é a chave, e o CR. E claro, aqui eu tive que adicionar também um ponteiro para o próximo aluno, que é para eu conseguir implementar a lista encadeada, né? Então, na função de inserção, a gente tem aqui um funcionamento um pouquinho diferente desse algoritmo que eu acabei de falar para vocês. Porque lá naquele algoritmo, quando eu percorria a lista encadeada procurando aquela matrícula e eu encontrava aquela matrícula na lista encadeada, eu sinalizava um erro e dizia que a inserção não podia ser feita. Aqui, ao invés de sinalizar um erro, eu optei por simplesmente atualizar o CR do aluno, caso ele seja encontrado, tá? Então, aqui eu começo calculando o hash, pego lá o ponteiro daquela posição, faço o percurso da lista encadeada que está associada àquela posição da tabela, até eu encontrar a matrícula ou até essa lista terminar. Né? Se eu encontrei, eu atualizo o CR, como eu já falei para vocês, e se eu não encontrei, eu aloco, né? A função de aloco é igual àquela que a gente viu na aula passada. Faço a inserção na tabela, dependendo se esse vai ser o primeiro registro da tabela ou se ele vai ser inserido no final da lista encadeada, né? Ele vai ser o primeiro se a lista encadeada estava vazia. E a função de exclusão é a mesma coisa, né? Eu faço o percurso e aí faço a exclusão acertando os ponteiros e dando free naquele nó que eu excluí. Então, a gente vai executar aqui só para mostrar para vocês as colisões acontecendo. Então, eu vou criar uma tabela de tamanho 7. Então, a minha função de hash aqui vai ser xmod7, tá? E eu quero inserir 3 registros nessa tabela. E aí, eu vou inserir o primeiro registro de chave 1. Então, ele vai ser inserido no compartimento 1. Ele tem CR5. O segundo registro não vai colidir, ele vai ser de chave 6, tem CR8. E o terceiro registro eu vou fazer ele colidir. Então, para ele colidir com o registro de chave 1, eu vou colocar ele com chave 8. E o CR dele é 9, tá? Então, aqui eu estou imprimindo para vocês a tabela hash resultante. No compartimento 1, então, eu tenho aqueles 2 registros que colidiram. O registro de chave 1
e o registro de chave 8. E esses últimos valores aqui são os ponteiros, né? Esse aqui é o ponteiro para o próximo e esse ponteiro aqui está nulo, ele está apontando para nulo, tá? Agora eu vou fazer exclusão, então vou fazer exclusão desse 1 aqui, só para vocês verem a lista encadeada sendo consertada ali, tá? Não quero continuar, então agora ele vai imprimir de novo a tabela para mim, ó. No compartimento 1, agora eu tenho só o registro 8. Esse registro 1 antigo aqui, ele foi apagado. Bom, quando a gente vai fazer a implementação em disco, normalmente a gente vai usar um arquivo para armazenar os compartimentos da tabela, que só tem os ponteiros, e um outro arquivo para armazenar as listas encadeadas. Na nossa implementação em disco, a gente vai usar -1 para representar ponteiros para null. Lembrando que quando a gente está fazendo ponteiro em disco, esse ponteiro vai ser usado para fazer o fseek no arquivo, né? Igual a gente fazia lá na árvore B e na árvore B+. Para facilitar a manutenção da lista encadeada, a gente pode adicionar também um flag que indica o status de cada nó da lista encadeada, né, de cada registro. A gente vai chamar esse flag de ocupado. Esse flag ele pode ter dois valores, né? Quando ele for true, significa que aquele compartimento está ocupado, ele tem um registro, e quando ele for false, significa que aquele registro que estava ali foi excluído. Então, aquele nó da lista encadeada foi excluído. Então, aqui a gente tem um exemplo. Se a gente quiser representar essa situação aqui em disco, então essa situação aqui estou assumindo que está em memória, né? Qual seria o equivalente de armazenar isso aqui em disco agora? Vamos ver. Então, eu repeti o desenho aqui em cima para vocês. E aí eu estou representando aqui os meus dois arquivos que eu mencionei. Esse primeiro arquivo, ele só tem os compartimentos, então nesse nosso exemplo, a gente está usando uma tabela de tamanho 7, então a minha função de hash é xmod 7. Então, os meus compartimentos têm endereço 0 até 6. Os ponteiros para null estão representados como -1. E os ponteiros que não são null são os endereços dos registros no outro arquivo. Então, esse arquivo aqui, o segundo arquivo, ele é o arquivo que contém os nós da lista encadeada. Então, por exemplo, aqui no compartimento 0, o meu ponteiro está valendo 0. Significa que esse registro que estava aqui, ó, o 49, ele está no endereço 0 desse outro arquivo. Então, está ele aqui. Notem que não existe nenhum outro registro depois dele. Então, esse ponteiro aqui é null. Então, ele está sendo representado aqui por -1. E o ocupado está true, né? Ele existe lá, está ocupado. Agora, se a gente for aqui no compartimento 3, ele está apontando para o endereço 1. Então, esse registro aqui, 59, está armazenado no endereço 1, está ele aqui. Ele tem um próximo, né? O próximo dele tem chave 3. E, por coincidência, esse registro de chave 3 também está armazenado no endereço 3. Então, está ele aqui, ó, a chave 3 armazenada no endereço 3. E esse cara também tem um próximo aqui em cima, ele está apontando para o 87. Então, o próximo dele está armazenado no endereço 5, então o endereço 5 está aqui o 87, e esse não tem próximo, então o próximo dele está -1. Então, dessa forma, todos esses registros que estavam representados aqui, nessa nossa representação em memória, eles estão aqui agora representados em disco, no arquivo em disco. Então, aqui a gente pode ter funções prontas para ler um registro inteiro do arquivo, um nó da lista encadeada, para salvar no disco e assim por diante, tá? Então, a gente pode ter funções que vão facilitar a nossa vida. Bom, como é que seriam os procedimentos de inclusão e exclusão se a gente estiver usando essa representação em disco, né? Para exclusão é bem fácil, basta a gente marcar o flag ocupado como false, né? Então, a gente vai marcar que aquele nó lá da lista encadeada está liberado, ele não está sendo mais usado. Para fazer inserção, a gente tem duas opções. Ou a gente insere o registro no final da lista encadeada, se ele não existir, né? E de tempos em tempos a gente rearruma o arquivo para ocupar as posições onde o flag de ocupado é false, né? As posições que foram excluídas por operações de exclusão. Ou então, na segunda opção, para inserir um registro novo, enquanto a gente estiver fazendo a busca para saber se a chave já não está lá, e aí dessa forma não pode ser inserida,
Se a gente passar por algum registro que tem o flag liberado, né, quer dizer, se o flag ocupado é false, a gente guarda aquele endereço e aí quando a gente chegar lá no final da lista encadeada e descobrir que aquele registro que a gente está querendo inserir não existe na lista, a gente faz a inserção dele nessa posição que estava liberada. Então a gente está inserindo ele, na verdade, no meio da lista encadeada, em alguma posição. A gente não precisa ajustar ponteiro nenhum, porque os ponteiros já estão íntegros. A gente só precisa lembrar de marcar de novo o flag para ocupado, né? Para dizer que aquele registro ali agora está ali para valer, ele tá inserido realmente. Ou então, caso a gente percorra a lista encadeada e não encontre nenhum registro liberado nesse percurso, aí a gente vai fazer a inserção normalmente no final da lista encadeada, como a gente já fazia antes. Bom, como exercício para vocês, vai ficar desenhar uma tabela hash, assumindo que ela está representada em disco, e assumindo que essas operações aqui são cumulativas, então a gente vai fazer inserções de registros que têm essas chaves aqui, considerando uma tabela que tem tamanho 7 e que a função de hash usa o método da divisão, ou seja, é x mod 7, né? E que a gente está usando encadeamento exterior para fazer o tratamento de colisões. Então, o que eu vou querer no final é uma situação parecida com isso aqui. Eu vou querer os dois arquivos e os ponteiros preenchidos direitinho nesses dois arquivos, respeitando essa ordem de inserção que está dita aqui. Vocês não precisam se preocupar com o conteúdo do registro, a gente está fazendo aqui só chave mesmo, tá? Então, cada nó da lista encadeada aqui vai ter só a chave e o ponteiro para o próximo, ok? Bom, a referência para essa parte da matéria é o capítulo 10 do livro de estrutura de dados e seus algoritmos. Bons estudos e até a próxima aula.